Esse vídeo aqui é o mais especial de todos para mim, porque ele vai ser um marco, é dele que vai começar uma série de vídeos que vai ser especialmente para vocês. Eu recebo muitas dúvidas e a maioria das dúvidas, né? Aqui, se você está chegando novo, a gente recebeu muitos inscritos no canal, isso é muito legal. Obrigado a todo mundo que vem chegando. O canal aqui é focado para te ensinar a empreender segundo princípios bíblicos. Então não adianta você ter uma simples empresa e não tá dentro do que a Bíblia te ensina. A Bíblia é um manual de vida que é para você aplicar em todos os âmbitos, emocional, social, e a parte empresarial não fica diferente. Lá tem muitas lições e eu quero fazer você entender como esses dois universos se unem, a parte empresarial e a parte bíblica. E a maioria das dúvidas que eu recebo, ou as pessoas que eu tento ajudar nessa questão de empresas, grande parte está relacionada ao comportamento dessas pessoas. Então, às vezes eles são bons empresários, mas o que fazem eles não obterem um sucesso completo é justamente o que a Bíblia está ensinando. Então vai ser muito legal. E para mim, todo mundo, mas eu quero faturar mais, eu quero lucrar mais, quero comprar uma máquina maior. E todas essas coisas são válidas, são legais, mas o próprio Jesus disse em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Claro, vai lá, lê tudinho, não vou me aprofundar nessa passagem agora, mas o essencial é o quê? Busque primeiro o reino de Deus. Então, como eu aprendi assim com Jesus, vim te ensinar o reino de Deus primeiro, que todas essas coisas ao redor vão sendo acrescentadas para você e para sua empresa, que ela seja um canal para abençoar a vida de todo mundo. O que eu escolhi aqui para a gente começar é o livro de Provérbios. Se você nunca leu, o livro de Provérbios está lá na Bíblia. É um livro excelente, porque ele vai corrigir sua conduta diária. Então lá são coisas práticas que você consegue pôr em ação no dia de hoje já, após ver o vídeo, e você já vai sentir mudanças. As pessoas ao seu redor vão sentir essas mudanças também. Então vamos começar no livro de Provérbios, eu vou ler o capítulo 1 e vou comentando para vocês. Claro que eu vou puxar um pouquinho pro lado aqui do canal, que é empreendedorismo, né? Mas o foco principal da Bíblia é anunciar as boas novas aos gentios, né? A volta de Jesus e a salvação. Mas eu vou puxar um pouquinho pro lado do empreendedorismo, né? Que é o foco do canal e é o que eu gosto de falar também. Eu vou ler aqui para vocês, então, Provérbios capítulo 1 e comentar. Vamos juntos aqui fazer a leitura. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu li aqui para vocês Provérbios capítulo 1, do 1 ao 7, e essa passagem já é muito interessante. Você que não tem o hábito, não está acostumado, pode ter parecido só apenas com um texto para você. E por isso que está tendo esses vídeos aqui, para a gente se aprofundar nesse conhecimento bíblico. Aqui ele deixou bem claro, nessa passagem do 1 ao 7, assim, eu anotei trechos para vocês, que eu achei interessante. Ao ler Provérbios, ele fala para você que o simples vai adquirir prudência. Prudência é um cuidado especial, ou seja, é você, antes de tomar alguma decisão, ou você vai começar a sua empresa. Vamos falar para um empreendedor que está começando. Você vai começar. Se você não tem essa prudência adquirida, você vai ver o que o vizinho está fazendo e vai copiar. E às vezes isso não é para você. Ou você vai achar que a moda agora é vender tal produto, vai gastar a sua rescisão aí, que você foi demitido, e vai gastar tudo nesse produto e aí já era. Você não teve essa prudência que o livro de Provérbios aqui vai te trazer. Os jovens, conhecimento e bom siso. Aqui é muito legal, porque assim, quando você pensa nos jovens de hoje, não é mais o pessoal brincando na rua, fazendo esse tipo de coisa, é a galera que está na internet. Mas esse tipo de pessoa, a maioria, não tem o bom siso e esse conhecimento do dia a dia. Então, começa a ser arrogante, começa a não ter o hábito de ouvir o outro, e isso no mundo dos negócios só fecha a porta atrás de porta. E quando você vai ver, porta fechada, você não tem mais oportunidade, sua empresa também fecha.
E ao sábio cresce em prudência. Aqui é interessante, né? Porque o simples também é prudência. E ao sábio ele fala, cresce em prudência. O simples adquiriu prudência e quando você é sábio, você vai crescer essa prudência. Por que isso? Quando você está num nível mais alto, começa a aparecer como se fossem falsas propostas boas para você. Então, nossa, isso é um ótimo negócio. Quando você já está se aprofundando e crescendo em prudência, é como se você conseguisse ler as letrinhas miúdas de cada contrato e discernir certinho se é um golpe ou não. É a mesma coisa. Aqui você consegue ter esse refinamento para tomar melhores decisões. E ao instruído, a habilidade para entender as palavras e enigmas dos sábios. Aqui é muito legal, né? O instruído é aquele que acumulou um tremendo conhecimento. É o cara que estuda de manhã à noite, já se formou e está estudando. Legal, tem muito conhecimento. Mas na hora de ir para o campo mesmo, para fazer acontecer ou ter que resolver algum enigma da vida real, ele trava. Então, aqui já foi um resumo bem legal do que o livro de Provérbios vai poder trazer para você. Logo nessa primeira passagem, ao meu ver, tem a parte mais importante, salta aos olhos para mim, para tudo que você for fazer. Essa é a parte mais importante, é o que ecoa na minha mente, é o Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Aqui ele mostra que para você adquirir a verdadeira sabedoria, a sabedoria é composta pelo que você aprendeu e a sua capacidade de executar e replicar. Isso você soma tudo, dá a sabedoria. E aqui ele te conta que o temor do Senhor é aquele respeito absoluto por Deus e o amor por Ele que te provê isso. Então, às vezes, como eu explico de uma maneira mais prática para você, às vezes sabe aquilo, nossa, não sei como eu consegui fazer isso, mas eu fiz. Sabe, é como se fosse assim, é muito comum na empresa, cada vez que você vai subindo de nível, você não tem muitas vezes para quem perguntar. Você recebe um conhecimento, lógico, você estuda, mas essa parte de aplicabilidade para solucionar os problemas mesmo, eu não tenho dúvida nenhuma que é Deus que provê para as pessoas. Assim como provê em outras áreas da vida, ele provê no conhecimento também. E aqui ele fala, né? Provérbios é legal que é sempre um contraponto. Aqui ele fala, se você teme ao Senhor, ele é o princípio da sabedoria, ele vai te prover nessa parte, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o oposto disso já é a pessoa louca. Mais para frente ele vai estar esmiuçando certinho essas características dessas pessoas, né? Vou continuar lendo aqui para vocês. Agora a gente vai para Provérbios capítulo 1 ainda, só que do 8 em diante. Aqui é legal porque a sabedoria vai começar realmente a te ensinar, vai começar a te dar dicas para você ser uma pessoa melhor e isso vai refletir nos seus negócios, não tenha dúvida. E aqui é legal que a maneira que vai estar aqui escrito para você é como se fosse aquele conselho de um pai, de uma autoridade que cuida de você, te dando, meu filho, não faz isso. Sabe aquele zelo especial com carinho? O livro de Provérbios traz exatamente assim essa parte para vocês. Eu vou ler aqui para vocês. Provérbios 1:8. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não os consinta. Se disserem, venha conosco, embosquemo-nos para derramar sangue. Espreitemos ainda que sem motivo os inocentes. Traguemo-nos vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda a sorte de bens preciosos, encheremos de despojos as nossas casas. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das tuas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Bom, já ficou um clima mais pesado, né? Concordo com você aqui, o exemplo que foi dito. Mas é assim, isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos atrás. A forma de enriquecimento, né,
rápido da época era fazer emboscadas, era você fazer um despojo, invadir, saquear. Era a maneira mais rápida de se enriquecer, né, na época. Hoje em dia, como que a gente traria isso para os dias de hoje? É um jogo de aposta, talvez? Hoje está muito na moda. A aposta pelo celular? Legal, tudo bem. Mas não estou ferindo ninguém. Só a si próprio. Concorda? Ou se você tem dependentes de você, isso reflete também nos outros. Aqui o texto te traz uma proposta feita por alguém para uma rápida maneira de enriquecimento. E isso, em cada nicho de mercado, vai ter uma coisa. Compra sem nota e vende sem nota. É uma maneira dos dias atuais de você fazer mais capital de uma maneira errada, não é? E aqui o texto deixa bem claro. Quem deu ouvidos a esse tipo de conselho de pessoas ruins, esse espírito de ganância para obter um lucro maior ou algo assim, fez com que essas pessoas perdessem a vida, né? No caso, se afundassem hoje em dia, né? A empresa que quebra, você que fica endividado. Esse tipo de situação, toda proveniente de ter ouvido e aceitado conselhos de pessoas erradas. Cuidado com quem você anda ouvindo e se cercando. O ambiente te influencia e principalmente aquilo que você escuta. Vou continuar lendo para vocês aqui. Ainda é Provérbios 1, aí do versículo 20 em diante agora. É bem legal e já começa dessa maneira, bem empolgado. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz do alto dos muros e clama. À entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amarei a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitasse todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão, também eu irei... também eu me rirei na vossa desventura, e vindo ao vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição, como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor, então quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos pelo seu desvio e aos loucos a sua impressão de bem-estar os levam à perdição. Mas quem me der ouvidos habitará seguro e tranquilo, sem temer o mal. Então, eu preferi já ler tudo aqui, porque é para ilustrar bem. Aqui ela já começa, grita na rua a sabedoria, nas praças. Então aqui ele fala que é como se a sabedoria estivesse no lugar mais cheio. Praça da Sé aqui em São Paulo. Ela tá lá gritando em plenos pulmões, para todo mundo ouvir ela, né? Nécios, quando eu li, é uma pessoa tola, para ficar mais fácil de você entender. Escarnecedores são pessoas que tiram sarro um do outro, tiram sarro da outra pessoa. E os loucos são aqueles que criam uma própria realidade para si e querem que as outras pessoas a aceitem, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então aqui é assim, a sabedoria está nas ruas gritando e alertando a todos para entenderem os conselhos que ela vai dar, que ela te chama, que quem fizer isso vai ter o Espírito do Senhor em si, vai ser uma pessoa melhor. Os conselhos que ela vai dar em toda a palavra de Deus. Porém, ela fala que mesmo ela fazendo isso e chamando constantemente as pessoas não a atendem, riem dela, né, e desprezam o temor de Deus. E ela fala o que acontece se você continuar tendo esse hábito. Aqui
está mostrando para vocês, então, as pessoas que rejeitaram a sabedoria e o temor do Senhor. E o que vai acontecer? O texto deixa bem claro que quando a angústia pairar, perceba, não é se tiver algum problema, é quando você tiver um problema. Porque vai ter, mais cedo ou mais tarde vai ter algum problema. E principalmente você que é empresário, você que é empreendedor. Aí imagina, você é essa pessoa que zombou da sabedoria, não teve o temor de Deus, está passando por aquele momento, produto encalhado, sem capital de giro, não tem fluxo de caixa positivo, vendeu, tem que antecipar tudo, está perdendo tudo para a taxa da transação do seu banco. Cara, tá vendendo um almoço para comprar janta. Falar bem mais claro aqui para você entender. Você tá nessa situação. Quando você estiver passando por essa angústia, você não vai ter esse suporte, porque você zombou e menosprezou o temor do Senhor e a sabedoria. Então, veja, já reflita de já se você não tá passando por algo assim ou nessa situação de, são palavras bonitas, mas eu acho que não é para mim. Eu acho mais interessante eu aprender qualquer coisinha aqui e tá bom. Veja se não é isso que já vai fazer a diferença no seu dia. No que você vai filtrar para escutar, o que você vai filtrar para de fato aprender. Os ambientes que você está, tudo isso vai refletir na sua empresa. Tudo isso vai fazer com que você seja um empresário, um empreendedor de sucesso ou não. E aqui eu separei outra parte, né? O finalzinho, para você refletir de vez. É assim. Ainda Provérbios 1 foi o final do texto que eu li, 32 e o 33. Ó. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Isso daqui é a grande parte das pessoas que eu converso, que têm empresas, estão nesses dois casos, e realmente é muito triste. Porque os nécios são mortos por seu desvio. É assim, a pessoa que é nécio, volta no vídeo caso não lembre, ela não tem um conhecimento tão aprofundado e principalmente ela não tem a prudência. Então ela vai tomar um caminho que vai desviar ela, no caso dessa da empresa, né? Ela vai desviar o foco dela e o da empresa e vai levar à ruína esse desvio que ela fez. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. O louco é aquele que criou uma realidade imaginativa e acha que as pessoas ao redor vão acompanhar essa ilusão de vida dela. Então, qual é o maior problema aqui? Quando você tem uma empresa, isso não acontece. Você tem que jogar de acordo com as regras do mercado. Então, não adianta você criar um mundo onde você não está sendo fracassado no seu mundo, mas o mundo real é outro. Então, aqui deixa bem claro o que acontece com esses dois perfis. Então, aqui um mundo imaginativo que a pessoa cria. Não, eu vou vender meu produto a tal preço. O mercado não reage a um preço alto assim, ainda mais online. E você quer vender? É só no seu mundo que isso acontece. Deu para entender? Eu acho que eu ilustrei de uma maneira mais clara. Porém, Provérbios 1 acaba com um conforto no seu coração. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temer o mal. Ou seja, se você de fato ouvir a Deus, se dedicar a aprender o que foi escrito e dar certo há mais de 2000 anos, você vai estar seguro. Independente do que aconteça, você se aplicando, você vai ter esse respaldo. E termino esse vídeo aqui da mesma maneira que eu comecei, que é: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quanto mais tempo você se dedicar a aprender de fato o que importa, mais bem-sucedido sua empresa será, e isso vai refletir nas pessoas que você vai conseguir derramar essa prosperidade sua e ajudar. Bom, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de gravar esse vídeo, tá bom? Deixa aqui nos comentários se isso foi relevante, se isso aqui te ajudou. Um abração, fiquem com Deus.